Pra você que tá me escutando e acabou de clicar nesse vídeo, eu tenho um conselho pra você. Para de reclamar. Para de reclamar um pouco. Foge desse mundo de gente que só reclama. Deus não quer que você reclame. Porque reclamar não vai ter nenhum benefício pra você, a não ser o de se autodestruir. E Deus não quer que você se destrua. Entende? Então, para um pouco de reclamar. Eu tava olhando esses dias um versículo que é muito famoso, parece que todo mundo já escutou, que é: a boca fala o que o coração está cheio. Pergunta pra você: o que você tem falado? Do que o seu coração tem estado cheio? Você tem falado umas coisas positivas ou coisas negativas, sabe? Se você só reclama, significa então que o seu coração só está cheio de reclamação. Então, isso daí não é uma coisa boa, né? De repente não é legal que o nosso coração esteja cheio de reclamação. E aí, a gente também tem um outro versículo muito famoso, que é: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então olha só, pensa comigo nesse raciocínio. A boca fala que o coração está cheio. Se você só reclama, significa que o seu coração está cheio de reclamação. E além disso, se o seu coração está cheio de reclamação é porque você não está guardando ele. E se você não está guardando ele, o seu coração não tem como produzir vida. O autor, na época, ele entendia que o coração era a mesma coisa que mente, porque os pensamentos, antigamente, para eles, ficavam no coração. Então, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é: guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Porque a boca vai falar o que a sua mente está cheia, sabe? E se a sua mente não está boa, se a sua mente não está guardada, significa que ela não é capaz de produzir vida. Porque tem muitas pessoas que hoje em dia estão perdidas porque não cuidam da própria mente. E vou te falar uma coisa: reclamar é uma das coisas que mais podem destruir a sua mente. Mais podem destruir os seus pensamentos. E se eu tivesse um conselho que eu possa te dar, sabe? Um dos conselhos mais importantes é: troque a palavra reclamar por desabafar. E aí você pode até pensar: poxa, mas com quem que eu vou desabafar? Cara, desabafa com Deus. Porque Ele vai estar sempre do seu lado. Ele vai estar sempre aqui com você, sabe? Então, quando você tiver uma situação na sua vida que você não pode mudar, que é difícil, ao invés de você só reclamar e liberar palavras negativas, libere palavras de pelo menos desabafo. Fala com Deus, sabe? Procura Ele. Fala pra Ele quais são suas dores. Porque Ele diz para que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. E aí, esses dias eu parei pra pensar numa coisa que eu tinha visto na internet, que na verdade era uma frase, não era uma frase, era uma pergunta. Imagina se tudo que a gente reclamasse simplesmente sumisse. Olha, por exemplo, eu sei que de repente, sei lá, pra você que tá dentro de um relacionamento, tem vezes que por parte dela, por parte dele, às vezes é um pouquinho chato, é um pouquinho difícil, mas cara, já pensou se essa pessoa que você tanto ama sumisse? Sabe? Se você perdesse o seu carro, porque você às vezes reclama, se você perdesse o seu emprego, que você às vezes reclama, se você perdesse essa casa que você tanto reclama de arrumar, que é chato, que bagunça o tempo todo, cara, já pensou se você não tivesse? Entende? Se tudo que a gente reclamasse sumisse, olha quantas coisas a gente iria perder e no final das contas a gente iria se arrepender. Sabe? Então, reclamar não traz pra gente nenhum tipo de benefício. Reclamar, na verdade, por outro lado, só destrói a gente, como eu tinha falado. E o segundo conselho que eu teria pra dar pra você é: troque a palavra reclamar por agradecer. Ao invés de reclamar, tenha mais gratidão na sua vida, porque a gratidão muda o foco. Sabe por quê? Porque se Jesus, quando ele tivesse só com aquele bocado de pães e peixes para poder repartir com aquela multidão, já pensou se, ao invés de ter agradecido, ele tivesse reclamado? Se ele olhasse para os olhos e falasse: poxa, Deus, olha como é que você é tão ruim comigo, como é que você é tão ruim com a gente, eu só tô com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? Não. A Bíblia fala que Jesus não fez isso. Pelo contrário, ao invés dele reclamar, ele estendeu aquilo ali pro alto e agradeceu. E depois que ele agradeceu, foi liberado o milagre do céu. Você não entendeu? Depois que ele agradeceu, milagre do céu foi liberado. Porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Porque mais a gente reconhece o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabe? Porque agradecer faz liberar milagre do céu.
Agradecer muda o foco das coisas. Agradecer, você para de olhar para as coisas ruins e você começa a olhar para todas as coisas que o Senhor tem feito na sua vida que você às vezes não olha. O que está faltando para você olhar? Sabe, você pode enxergar, você que está vendo esse vídeo, ou então você pode ouvir, você pode falar, você pode comer normal. Eu vi a história de uma menina esses dias que ela, para respirar, ela sentia uma dor muito ruim. Só que era toda vez que ela respirava. Ela tinha uma doença muito rara mesmo, em que quando ela respirava, o pulmão dela doía muito. E ela sentia uma dor muito forte. E ela tinha até pensado na possibilidade de tirar a própria vida. E eu sei que, sei lá, 99,999% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não passam por isso. Entende? Então, cara, agradece. Agradece por você poder respirar normal, por você poder comer normal. Tem tanta pessoa que não tem essa possibilidade. E eu entendo que, às vezes, a gente vai reclamar de situações que, poxa, eu ainda passo por isso, eu ainda passo por aquilo, cara, mas agradece por você ter um Deus que é presente na sua vida. Entende? Então, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A Bíblia fala sobre isso, sabe? Então, cara, agradece. Agradece por você ter a sua família, ou por você, de repente, ter as coisas básicas que você tem que muita gente não tem. Lembra que reclamar é você olhar para coisas que são ruins na sua vida e só liberar mais palavras ruins. Entende? Olha que louco, sabe? Então, quando você reclama, você olha para uma coisa que é ruim na sua vida e você vem com mais coisa ruim. Então, você meio que piora tudo quando você reclama. Mas se você olha para uma coisa ruim e você agradece por coisas boas que você já tem, você, ao invés de olhar para cá, você olha para lá. Você olha para as coisas que são boas. E eu quero falar para você que as nossas palavras, ela tem poder. Sabe, eu não sou daquele tipo que acredita que, se você falar muito, uma coisa simplesmente vai acontecer. Não, talvez não seja essa linha de raciocínio. Mas quanto mais você fala sobre uma coisa, mais o seu cérebro dá atenção para aquilo. Então, se mais você fala sobre coisas negativas, mais o seu cérebro, mais os seus olhos vão olhar para essas coisas negativas. Mas quanto mais você fala de Deus, quanto mais você fala de coisas boas, mais a sua vida vai ficar voltada para essas coisas boas, para essas coisas positivas, entende? Então eu sei que parece meio bobo a gente só ficar pensando, não, ao invés de reclamar, eu vou agradecer, como é que eu vou agradecer se tanta coisa ruim acontece? Cara, experimenta. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de viver. Quanto mais você agradecer, mais a sua forma de viver será mudada. Eu lembrei também, bem rapidinho só pra terminar, eu lembrei sobre a história de Daniel, quando ele recebe aquela notícia de que ninguém mais poderia orar, né? Eu não sei se você conhece, mas Daniel era um menino que morava num lugar. Ele morava no império e o rei tinha falado que ninguém mais ia poder pedir nada, a não ser para o próprio rei. Ou seja, ninguém ia poder pedir nada para Deus, ninguém ia poder orar. E, cara, quando ele recebe essa notícia, ao invés dele se desesperar e ao invés dele reclamar, a primeira coisa que ele faz, ele vai para casa, ele abre as suas janelas, ele ora mesmo assim e ele agradece como de costume. Então, em meio a uma coisa ruim, a uma situação ruim que estava acontecendo, ao invés dele só reclamar, ele escolheu agradecer. Porque, novamente, agradecer muda o foco. E você tem motivos para agradecer. Se você parar bem, para pensar bem, você tem motivos para agradecer. Não esquece o que Deus já fez na sua vida. Não esquece. Você não pode esquecer. Aquilo que está semeado dentro do seu coração, você não pode esquecer. Então, eu desejo muito e eu declaro que a sua boca, agora ela vai profetizar coisas boas. Ela vai falar coisas boas. Ela vai declarar coisas boas, ela vai declarar bênçãos. Eu acredito que você pode ser usado por Deus. Que você vai ser um instrumento de Deus para a vida de muitas outras pessoas e que você vai levantar pessoas. Ao invés de você reclamar e dizer coisas negativas, você vai só olhar para coisas positivas e vai levantar pessoas que precisam ouvir essas palavras. Eu acredito nisso. E eu declaro bênçãos e cura sobre a sua vida, de você que está assistindo. Se esse vídeo falou com você, se você realmente acredita que você deve parar um pouco de reclamar, digita aqui nos comentários. Mostra o quanto isso te ajudou. E declara sobre a vida de alguém também, sabe? E eu vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal para que mais pessoas possam ser atingidas por essa palavra. E que mais pessoas parem de reclamar
e possam finalmente viver as maravilhas que o seu Deus tem separado para elas. É isso.